Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de família, daquelas bem pessoais que resgatam um passado que quase se perdeu para sempre. E olha, não é só uma lista de nomes e datas, não. É uma viagem ao mundo que simplesmente desapareceu. E para a gente sentir o peso desse projeto, nada melhor do que começar com as palavras do próprio autor, o Nathan M. Rees. Ele vê essa pesquisa não como um simples trabalho, sabe? Mas como uma responsabilidade quase sagrada. Uma missão mesmo, de dar voz a quem foi silenciado. Mas olha que curioso, essa jornada toda, essa busca imensa, não começou com um plano mirabolante. Começou, como muitas das grandes histórias, de um jeito bem mais simples, bem mais humano. Então, tudo começou lá nos anos 60. O autor, o Nathan Rees, era só um universitário. E ele se fez uma pergunta bem simples. Peraí, qual é o meu parentesco com essa galera toda da família? Uma pergunta que, né, muita gente já se fez. Só que para ele, essa pergunta foi a faísca que acendeu uma busca que duraria décadas. E foi assim que essa curiosidade inicial transformou ele numa espécie de detetive. Um detetive da genealogia, caçando pistas de um passado perdido, espalhadas por continentes e séculos. O trabalho dele foi, nossa, de uma paciência de monge. Primeiro, ele começou pelo básico, conversar com os parentes, sabe, para tentar despertar aquelas memórias que estavam guardadas. Depois, ele foi para a Alemanha, em 1969, para pisar nos mesmos lugares que seus antepassados. Mas a virada de chave mesmo foi quando ele mergulhou de cabeça nos arquivos. E não era só ler, não. Ele teve que aprender a decifrar a caligrafia alemã e polonesa dos séculos XVIII e XIX. Imagina só a dedicação para fazer isso. E nessa busca, ele acabou encontrando ajuda em lugares totalmente inesperados. Por exemplo, quem diria que os arquivos da Igreja Mórmon seriam uma mina de ouro para a genealogia judaica? Pois é, eles tinham microfilmes de registros de milhares de cidadezinhas europeias. E por outro lado, de uma forma bem mais sombria, foi o serviço de rastreamento da Cruz Vermelha que trouxe os fatos concretos sobre o destino final de muitos familiares. E aí, juntando todas essas peças, sabe, esse quebra-cabeça gigante, a pesquisa começou a pintar um retrato muito vivo. Não só de pessoas, mas de todo um estilo de vida que estava prestes a ser completamente destruído. Em cidadezinhas rurais alemãs como Urlestein e Rosdorf, a vida da comunidade judaica era super vibrante, totalmente integrada à vida local. As famílias, na maioria, trabalhavam com o comércio, eram açougueiros, donos de pousadas e principalmente negociantes de gado. Eles eram uma parte fundamental da economia da região. E olha só que detalhe fascinante que mostra como essa cultura era única. Os negociantes de cavalos judeus desenvolveram um tipo de dialeto comercial secreto e era tão bom, tão eficiente, que os concorrentes não judeus primeiro tentaram entender o que eles falavam por pura necessidade e depois acabaram adotando o dialeto para eles também. Isso mostra muito sobre a convivência e a complexidade daquelas comunidades, né? E no meio de tantos dados e documentos surgem histórias humanas incríveis, como a do Moritz Goldblum. Imagina, ele estava fugindo do alistamento militar na Rússia e parou para descansar numa estalagem da família Krieger. Lá, ele conheceu a Anna, a filha do dono. A atração foi imediata e eles logo se casaram. Uma história de amor que começou por acaso e deu origem a um novo ramo da família. Só que esse mundo, essa vida, estava caminhando para uma catástrofe. A ascensão do nazismo ia mudar absolutamente tudo, quebrando essas vidas em 1000 pedaços e espalhando os sobreviventes pelo mundo inteiro. Isso nos leva a um dilema muito angustiante. Porque nem todo mundo foi embora logo. Bom, não era simples. Muita gente sentia que a Alemanha era o seu lar, sabe? Suas raízes estavam ali há séculos. Além disso, o antissemitismo naquelas cidades pequenas nunca tinha sido tão agressivo. E fugir era uma coisa absurdamente difícil. Tinha a burocracia nazista que só atrapalhava, a necessidade de achar alguém para patrocinar a ida para os Estados Unidos, e ainda por cima, a lei alemã proibia que eles levassem o dinheiro deles para fora do país. A história do Leonhard Hess mostra como a vida e a morte andavam lado a lado, dependendo de um detalhe. Um oficial que era abertamente antissemita deu a ele um passaporte válido só por 30 dias. O tempo passou, o passaporte venceu e ele ficou com medo até de pedir uma prorrogação. Então, ele decidiu arriscar tudo. Entrou num trem para sair da Alemanha com o passaporte vencido. E aí veio o momento da verdade. O oficial passou,
Pegou o documento, deu aquela olhada rápida, sabe, sem muita atenção, e devolveu. Um segundo de distração, um pingo de sorte, salvou a vida dele. E depois de décadas de trabalho, o resultado de tudo isso não é só um livro. É muito mais. É a reconstrução de uma família, um legado que agora está vivo e espalhado pelo mundo todo. E essa dispersão é algo impressionante de se ver. Pessoas que saíram de cidadezinhas como Ulrichstein e Rosdorf na Alemanha, hoje seus descendentes vivem em Nova York, em Joanesburgo, na África do Sul, em El Salvador, no Canadá. É a prova viva da resiliência, da capacidade de reconstruir a vida nos 4 cantos do mundo. E para a gente ter uma ideia da escala dessa tragédia toda, da qual essa história é uma pequena parte, basta um número. O Serviço Internacional de Rastreamento da Cruz Vermelha tem mais de 30 milhões de nomes em seus arquivos. Pensa só, 30 milhões. Cada nome, uma vida, uma história interrompida. Então, no fim das contas, essa pesquisa é muito mais do que só genealogia. É um ato de resgate, um ato de resistência contra o esquecimento. É garantir que as pessoas por trás daqueles nomes, suas vidas, suas histórias de amor, suas fugas desesperadas, que nada disso seja apagado da história. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, uma reflexão. A jornada do Nathan Rees começou com uma curiosidade simples sobre a própria família. Isso faz a gente pensar que histórias existem nas nossas próprias famílias, ali, esperando para serem contadas, antes que seja tarde demais e elas se percam no tempo.